Apostila de questões discursivas, aula 1. Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos, tá? A nossa primeira aula de questões discursivas do ano de 2020. Nós vamos ter alguns encontros mensais, né? Nós tínhamos combinado que seria na próxima semana, mas ficou para essa semana, tá? Vocês receberam essa apostila na primeira semana de aula. Não sei se vocês tiveram tempo, né? Curiosidade, eu creio que sim, porque vocês são muito curiosos, né? Não sei se vocês tiveram tempo para sentar e realmente fazer, tá? Resolução dessas questões aí. A apostila tem por intenção não simplesmente preparar para provas de segundas fases, até porque tem muitos de vocês que não vão fazer segundas fases. Vão fazer só o Enem, o FMS, provas que não têm questões abertas, tá? Mas não é essa a intenção. A intenção é a gente poder revisar o conteúdo trabalhado em sala de aula através de um outro método, que não seja simplesmente as questões objetivas que vocês estão acostumados a fazer na apostila sala, tá? Então, nós vamos resolver essas questões juntos. Se você já resolveu anteriormente, não tem problema, tá? Eu não vou simplesmente digitar o gabarito para vocês, porque o gabarito já está disponível no final da apostila, tá? Se eu fosse simplesmente chegar aqui e digitar o gabarito para vocês, não teria o menor sentido. Acho que o interessante é que a gente discuta as questões, tá? Sem olhar no gabarito a princípio, levante as ideias, coloque no papel e aí sim, depois que a gente tiver terminado, a gente pode dar uma olhada no gabarito para ver se está de acordo com o que a gente pensou. E ao mesmo tempo nós vamos revisando, tá? Então nós tivemos aula ontem sobre organelas citoplasmáticas. Hoje nós vamos voltar a falar sobre água, nós vamos voltar a falar sobre sais minerais, e nesse momento nós vamos fazer essa revisão. Além das revisões que nós fazemos durante as aulas, é o momento também de a gente revisar um pouco o conteúdo, e é dessa forma que a gente vai fixar cada vez mais o conteúdo na nossa cabeça, tá? Vamos avisar para o nosso cérebro que isso não é um arquivo morto, é um arquivo muito vivo, e precisa ficar na nossa mente, tá? Disponível a qualquer momento, beleza? Então, peguei a minha apostilinha aqui. Assim como vocês têm, nós começamos com a parte de citologia, está na ordem, tá, dos conteúdos que nós vamos visualizando durante o ano, tudo bem? E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas questões. Se houver questões repetitivas, tá, que pode acontecer, a gente pode falar de um assunto e depois o mesmo assunto. Aí eu vou pular essa questão e vou para uma próxima para a gente poder utilizar essa revisão, tá? Então, essa primeira questão, da Federal do Rio Grande do Norte, de 2011, diz o seguinte: a perda excessiva de água pelo organismo pode levar à morte. Isso já foi observado tanto em pessoas com uma disenteria grave, quanto em outras que estavam correndo numa maratona. Para se controlar o risco de morte nessas situações, é recomendável beber uma solução que, além de água, contém cloreto de sódio, e glicose ou sacarose. No caso, né, gente, quando a gente fala de soro caseiro, é sacarose, não é glicose, porque quando a gente coloca lá uma colher de açúcar e uma pitada de sal, esse açúcar que a gente tem em casa é a sacarose, tá? Não é a glicose. Uma solução desse tipo é o soro caseiro, que pode ser preparado com uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal de cozinha, tá? Em 1 litro de água filtrada ou fervida. Então essa é a receita básica de um soro caseiro. Para cada litro de água, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café, uma pitada de sal, tá? Para fazer essa receita que é muito barata, né? Em qualquer residência você vai ter lá um pouquinho de sal, água e açúcar, muito mais barato que Gatorade, né? Muito mais barato que água de coco em alta temporada, por exemplo, tá? Então o soro caseiro ele é muito barato e muito eficaz contra esse tipo de situação. Tem uma palavrinha aí, só para a gente lembrar, que ele citou, que é disenteria. Disenteria, tá? Disenteria, ela é diferente de diarreia. Muitas vezes a gente usa essas palavras como sinônimos, né? Disenteria ou diarreia, mas existe uma diferença, tá? Nos dois casos, existe uma perda excessiva de água nas fezes imperfeitas, porque não há absorção necessária
passagem de água pelo intestino grosso. Tá? Só que a disenteria ela é mais grave muitas vezes. Porque além, né, da fezes liquefeitas, fezes com água, tá? Nós temos também a presença do sangue. Então, normalmente, quando eu falo disenteria, a gente usa como sinônimo de diarreia, só que disenteria é um pouco mais sério. Normalmente, a gente usa disenteria para amebíase, tá? É uma contaminação por protozoário, pela ameba, então ameba historítica, que causa lesões nas paredes intestinais, provocando diarreia com sangue, ou seja, disenteria. Tá? E diarreia a gente usa simplesmente para fezes com água. Muita água. Tá? É um problema também a diarreia, porque dependendo da diarreia a gente pode perder 20 litros de água por dia. Pensa, gente, 20 litros de água é muita coisa. Né? Você vai perder na massa corporal, sei lá, 5 quilos dependendo da situação. Tá? Se você beber água, por mais que você beba água, ninguém consegue beber 5 litros de água por dia. Você bebe 2, você bebe 3, é empurrado. Né? Se a pessoa estiver doente, é mais difícil ainda você beber sem se alimentar. Por isso que normalmente em casos extremos, a única solução é tomar soro intravenoso. É só assim que a pessoa consegue se reidratar. Tá? Então nesse caso ele falou ali do soro caseiro. Então só essa diferençazinha nessa questão. Aí ele fala o seguinte na letra A, ó. Quais as funções da água e do sal contidos no soro caseiro? Então, o soro caseiro, ele tem água, ele tem sais, no caso aqui basicamente o NaCl, e ele tem açúcar, no caso a sacarose. Tá? Então essa é a composição do soro caseiro. Aí ele perguntou qual seria o papel da água e o papel do sal contido no soro caseiro. Se a gente pensar, basicamente, para que serve a água do soro caseiro? Hidratar. Né? Hidratação. Você está tomando água, você está perdendo água. Então a função principal da água no soro caseiro é a hidratação. Hidratação. Ah, mas eu não posso só tomar água mineral, por que eu tenho que tomar soro caseiro? Essa é a questão. Tá? Você está perdendo líquido através da disenteria ou da diarreia. Quando você faz esse processo, você não está perdendo só água ali. Você está perdendo muitos eletrólitos. Eletrólitos que estavam no seu sangue, tá? Que passaram do seu sangue para as células intestinais, e das células intestinais para o lume intestinal, que é onde fica as fezes em formação. Então, quando você perde líquido, você não está perdendo só líquido, você está perdendo sódio, potássio, cloro, magnésio, está perdendo uma gama de eletrólitos muito importantes. Como a gente não tem em casa, por exemplo, magnésio, cálcio, né, para misturar no soro caseiro, a gente tenta quebrar o galho com NaCl. Pelo menos o sódio e o cloro ele vai fornecer. O ideal é que tivesse eletrólitos complexos, como na bebida isotônica. Tá? Mas nesse caso, quebra o galho. Então, por exemplo, a água vai ser fundamental para a hidratação. Mas se eu só tomar água e não repuser os eletrólitos, é como se a água entrasse pelo meu trato digestório, ela não seria absorvida e ela sairia na diarreia do mesmo jeito. Então, para ajudar essa água a ser absorvida por osmose lá no trato digestório, eu preciso tomar com eletrólitos, com esse sal. Então, isso aqui ó, vai ajudar a gente no balanço hídrico, na reposição dos eletrólitos. Reposição dos eletrólitos. Tá? Então, se eu estou perdendo sais minerais na diarreia e na disenteria, o Na e o Cl vão ser absorvidos para tentar repor um pouquinho aqueles eletrólitos perdidos e para tentar fazer com que ele puxe a água absorvendo, ajudando a absorção dessa água ingerida, porque senão ela sairia juntamente com a outra água da diarreia lá e não ia ter muita função. Então essa é uma das principais funções do sal
dentro do soro caseiro, tá? Aí, acho que é isso, né? A entrada. Quais são as funções da água e do sal? O sal é a reposição de eletrólitos. Lembra também que o sódio tem a participação, tá? Na bomba de sódio e potássio, então ele pode equilibrar isso aí. O sódio tem, né, no impulso nervoso, tá? Ele vai ajudar a puxar a água, a reter o líquido nas células e evitar essa perda pela diarreia. Ele vai ter um papel importante. Letra B. Por que a quantidade de açúcar presente no soro caseiro é bem maior que a do sal? Porque o papel do açúcar, da sacarose aqui, gente, não é equilibrar osmoticamente os líquidos corporais. Não é estimular a osmose absorvendo água. Aqui a sacarose, basicamente, ela vai ser quebrada em glicose. E essa glicose vai ser metabolizada na respiração celular para a produção de ATP. Para a produção de ATP, de energia. Se a gente imaginar que esse paciente, né, que está, não paciente só, ele também citou um maratonista lá, mas essa pessoa que está perdendo muito líquido, seja por diarreia, desinteria ou pelo suor excessivo, tá? No caso, se ela estiver doente, não está tomando soro caseiro, mais especificamente, um maratonista não vai tomar soro caseiro, né? Ele tem o patrocínio do Gatorade dele, então ele não precisa disso. Mas a pessoa que está doente, muitas vezes ela não tem apetite, ela não consegue se alimentar adequadamente, falta energia para ela, tá? Então, pelo menos a energia básica ali para as funções vitais do corpo, essa pessoa precisa. Então, é por isso que ela precisa da sacarose. Porque ao tomar o soro caseiro, ela está se hidratando com água, ela está repondo sais minerais, o sódio e o cloro, tá? Através do cloreto de sódio, e ela está absorvendo sacarose. A sacarose rapidamente vai ser quebrada em glicose, vai para a cadeia respiratória, né, para a respiração celular, vai produzir ATP. E assim o corpo dele vai poder reagir. Tá? Um dos grandes problemas da desidratação, da falta de alimentação, é que a gente vai ficando cada vez mais fraco, não consegue reagir, tá, a uma bactéria, por exemplo, que geralmente pode causar, um protozoário, que pode causar esse tipo de situação. Tá bom? Vamos conferir então o nosso gabarito, para ver se nós escrevemos parecido. Tá? O gabarito dessa questão cita o seguinte, ó, então letra A. A água tem função de repor o líquido perdido, reidratando o organismo. O sal repõe os sais minerais, importantes para a manutenção do equilíbrio eletrolítico, permitindo a absorção de água por meio de osmose. Além disso, o sódio participa do processo de cotransporte da glicose e da transmissão dos impulsos nervosos. Tá? O que é cotransporte da glicose? Lá no intestino, muitas vezes, a glicose ela é absorvida pelas células intestinais em direção à corrente sanguínea. E ela usa para isso a insulina, que vai ativar uma série de proteínas da difusão facilitada, que nós vimos ontem, tá? E permite com que essa molécula entre na célula. Um outro tipo de transporte, seria um transporte um pouco mais aprofundado, que a gente não viu na aula, não seria nem difusão simples nem facilitada, seria o chamado cotransporte, que é quando uma molécula precisa ser transportada através da membrana, e ela meio que pega uma carona com outra molécula a ser transportada, meio que aproveitando a energia do movimento dela. Então, tipo, o sódio vai entrar na membrana por difusão, tá? À medida que o sódio está entrando na membrana, a glicose aproveita uma carona e uma proteína faz o transporte da glicose e do sódio ao mesmo tempo para o interior da célula. Tá? Então, isso é um tipo de transporte, chamado cotransporte, também é utilizado no transporte de glicose além da difusão facilitada. Tá? Só que geralmente isso é um assunto um pouco mais aprofundado que a gente não aborda no ensino médio. Tudo bem? Aí a segunda, letra B. Por que da sacarose? Porque a energia que o organismo precisa para realizar suas funções vitais, nessas condições, é obtida a partir do metabolismo do açúcar, ou seja, da glicose na respiração celular, tá? Como eu coloquei aqui para a gente nesta questão, beleza? Então falamos um pouquinho sobre água, um pouquinho da importância dos sais minerais e um pouquinho da importância do açúcar no soro caseiro, tá bom?
Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão é da UEL e fala sobre celulose. Celulose fabricada em laboratório. O feito é de uma equipe de químicos japoneses da Universidade de Kyoto. Eles conseguiram pela primeira vez sintetizar em laboratório o polímero natural mais abundante na natureza, a celulose. Existem mais de 50 polímeros de glicose. O modo como a interligação é feita dá à celulose propriedades especiais. Na natureza, ela é o componente das células das plantas. Os químicos estão animados. A celulose sintética pode se tornar uma importante matéria-prima para anticoagulantes e remédios que atacam tumores causados por vírus. Então, esse texto aí foi tirado da revista Super Interessante em 2015. Tá? E aí ele vem para as perguntas. Em qual estrutura das células vegetais este polímero sintetizado em laboratório pode ser encontrado? Então veja uma questão da UEL, uma questão, né, você fica, o UEL é difícil e tal. Olha como é simples essa questão. Tá? Falou da celulose e ele pergunta diretamente em que estrutura das células vegetais este polímero pode ser encontrado. Qual é a sua função nessa estrutura? Nós sempre batemos nessa tecla quando falamos de celulose. Que a celulose ela é um polissacarídeo, tá? Polissacarídeo de estrutural. Tá? Lembra, polissacarídeo é um carboidrato. É um carboidrato, só tem carbono, hidrogênio e oxigênio na sua composição. Tá? Polissacarídeo estrutural, formado por moléculas de glicose. Insolúvel, por isso que ele tem a função principal de estrutural. Se ele é estrutural, ele tem que ser insolúvel, tá? Porque a água não dissolve esse polissacarídeo. E ele é encontrado basicamente na parede celular dos vegetais. É encontrado na parede celular primária e também na parede celular secundária, só que em menor quantidade. Nós já vimos que a parede celular secundária tem qual polímero dentro? Qual tipo de substância tem dentro da parede celular secundária dos vegetais? E aí? É celulose? Lignina. Lignina compõe a parede secundária dos vegetais. Tá? Lignina. Celulose, parede primária. Então, em qual estrutura das células vegetais esse polímero sintetizado no laboratório pode ser encontrado? Pode ser encontrado na parede celular das células vegetais. Tá? Dos vegetais. Qual a sua função nessa estrutura? Vamos lá. A parede tem permeabilidade seletiva? Não. Isso é função de quem, permeabilidade seletiva? Da membrana plasmática. Tá? Então não é a função da parede celular ser permeabilidade seletiva. Mas ela é permeável, a parede? É, porque ela tem aquelas pontuações, aqueles furinhos que nós chamamos de plasmodesmos, que permite a comunicação entre as células vegetais adjacentes. Mas a principal função da parede celular vegetal é estrutural, sustentação, proteção. Lembra aquela árvore de 80 metros, uma sequoia que não tem esqueleto, como é que ela para em pé? Porque cada célulazinha daquela planta tem um esqueletinho de celulose ao redor. Estrutura, sustentação. Tá? Por que, vimos na aula de ontem, por que durante a osmose do meio hipotônico a água começa a entrar na célula vegetal, mas ela não estoura, diferente da célula animal? Porque tem parede celular, então confere proteção também. Tá? Então, qual é a sua função nessa estrutura? Promove rigidez à parede celular, tá? Promovendo proteção, sustentação a essa célula. Ok? Rigidez à parede celular, promovendo sustentação, proteção a essa célula. Letra B.
tanto os polímeros naturais quanto sintéticos têm propriedades estruturais semelhantes. Explique o que é um polímero e cite 2 exemplos de polímeros encontrados nos seres vivos. Tá? Então, a gente até já comentou isso aí em relação a polímero. Polímeros. Polímeros são moléculas grandes formadas por moléculas menores. Tá? Aquele exemplo. A parede é um polímero. O tijolo é o quê? Qual que é a menor parte de um polímero? Monômero. Tá? Então, ó, isso aqui seria um polímero. Cada unidade dessa, um monômero. Tudo bem? E geralmente esses monômeros são iguais, ou são da mesma categoria. Tá? Eles vão se juntando através de ligações, aí cada polímero tem a sua ligação específica para formar o seu polímero. Basicamente é isso. Polímeros são longas moléculas formadas por moléculas menores que se repetem, formam cadeias, chamadas de monômeros. Tá? Essa é a definição de polímero. Aí ele pediu para você citar 2 exemplos. Nós vamos citar 3. Dê um exemplo de polímero. A celulose é o quê? É um polímero, é um carboidrato, que é um polissacarídeo, que é formado por monômeros de glicose. A celulose é um exemplo de polímero e nós classificamos. Ah, mas eu não quero citar esse porque já colocou celulose no texto. Proteína. Proteínas são polímeros formados por monômeros. Quais são os monômeros das proteínas? Fala alto, gente. Aminoácidos. Certo? Bom, eu não quero carboidrato, coloquei proteína, mas eu quero mais um, sem ser esses 2. O que você está indo? Ácidos nucleicos. Ou simplesmente, eu posso citar DNA ou RNA. O DNA ou RNA, que são ácidos nucleicos, são polímeros, cujos monômeros são chamados de nucleotídeos. Tá? Nucleotídeos são os monômeros dos ácidos nucleicos, de DNA, de RNA. Tá? Então, basicamente, esses são os 3 polímeros exemplificados. Okay? Conferindo lá o gabarito. Letra A, celulose, polímero sintetizado no laboratório, pode ser encontrado na parede celular e sua função é conferir rigidez à parede. Letra B, o polímero é todo material composto de grupos de moléculas que se repetem em cadeia. O candidato, no caso de vocês, deve apresentar 2 dos 3 exemplos: carboidratos, polissacarídeos, monômeros glicose, tá? Proteínas, polipeptídeos, cujo monômero é aminoácido, e o ácido nucleico, que é o polímero, cujo monômero é o nucleotídeo. Tudo bem? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Podemos prosseguir? Vamos para a questão 3. A questão 3 também fala de polissacarídeos, né? Ó, plásticos geralmente descartados nos aterros podem ser soterrados por toneladas de terra. Entretanto, não se decompõem facilmente ao longo do tempo com a matéria orgânica biodegradável, pois na ausência de oxigênio e de água, não é possível a ação de micro-organismos no solo, como algas, bactérias e fungos, para biodegradarem esses materiais em substâncias químicas de cadeias carbônicas menores.
que se decompõem rapidamente. Plásticos formados por polímeros de cadeias longas são mais difíceis de serem biodegradados, porque requerem maior quantidade de energia no processo de metabolização. Polímeros estruturais produzidos por plantas e animais podem se metabolizar com facilidade. O amido pode ser usado no processo de produção de sacolas plásticas biodegradáveis, porque ajuda a fragmentar o plástico em pequenos pedaços, mais facilmente decompostos pelos micro-organismos. Tá? Aí tem ali uma molécula do amido, que curiosamente parece um pouco o estado de São Paulo, né? Para quem está estudando geografia aí e gosta de estados brasileiros, parece um patinho do estado de São Paulo. Ou estou doido? Estou ficando doido? Não, né? Vocês lembraram isso? Vocês bateram o olho e lembraram disso? Não viu lá isso? Considerando-se as informações do texto, a capacidade de biodegradação presente em determinados organismos e a estrutura molecular do amido. Tá? Identifique a natureza das interações intermoleculares, intermoleculares entre moléculas, intramoleculares dentro da molécula. Tá? Ligação covalente é um exemplo de inter ou intramolecular? Intra, dentro da molécula. Ponte de hidrogênio é inter ou intramolecular? Intermolecular, beleza? Identifique a natureza das interações intermoleculares entre a molécula de água e o amido e justifique como essas interações ajudam as sacolas plásticas biodegradáveis a serem fragmentadas. Indique e comente sucintamente a importância dos seres decompositores no estabelecimento de um fluxo bidirecional da matéria ao longo das cadeias alimentares existentes na biosfera. Uma coisa também de resolver questões discursivas é que você vai pegar, às vezes, vários conteúdos em momentos diferentes. Então, nós temos aqui uma parte de bioquímica que fala de amido, que fala de interações moleculares, então estuda um pouco de química na história, tá? E ao mesmo tempo a gente tem conceitos de ecologia. Então a gente consegue revisar as duas coisas, tá? Então, primeira coisa, gente, olhando para a estrutura molecular do amido, olhando para a água, que tipo de interação intermolecular vocês imaginam que possa acontecer entre o amido e a água? Olha para o amido, olha para a água. Que tipo de interação ou ligação intermolecular que pode acontecer entre amido e água? Ponte de hidrogênio. Pontos de hidrogênio. Olha o tanto de OH que tem ali nas extremidades do amido, né? E a água pode se ligar ali através de pontos de hidrogênio. E aí, qual que é a importância disso? Vamos pensar, né? Se a água se liga ali por pontos de hidrogênio, ela pode dissolver o amido, ela pode solubilizar o amido. Agora você pensa, ele não falou que a sacola toda é feita de amido. Ele não falou isso. É uma sacola plástica, certo? Que tem amido na sua composição. Então, se você colocar água nessa sacola, vamos pensar assim, o plástico não vai ter a aderência da água, porque provavelmente ele não vai ter moléculas para que ela realize ponte de hidrogênio. Mas o amido tem. Então, onde a água se ligar com o amido, ela vai meio que solubilizar o amido e vai fragmentar o plástico em pedaços menores. Tá? Então, seria essa a função do amido dentro da sacola plástica, certo? Em contato com a água, ela poderia solubilizar. Porém, tem um problema. Se você estiver carregando essa sacola plástica do mercado e tomar chuva com ela, pode ser que ela comece a se dissolver ali. Porque se ela molhar, teoricamente, a água vai se ligar ao amido e vai realizar essa solubilidade. Tá? Então, nesse caso, pontos de hidrogênio, solubiliza o amido, fragmentando a sacola. Fragmentando a sacola. Tá? E quando você aumenta uma superfície de contato, aumenta também a chance de uma reação química acontecer. Então, se eu pego uma sacola inteira e eu fragmento essa sacola, o amido ali dentro, vai facilitar a ação dos decompositores, tornando essa sacola um pouco menos danosa, tá, ao meio ambiente.
Tudo bem? Isso não tem letra A e letra B, né? Por isso que a gente não pode esquecer, quando você não tem letra A e letra B, você não pode esquecer de responder tudo que ele perguntou. Então você tem que se organizar nas respostas. A primeira pergunta foi essa, a gente justificou como essas interações podem ajudar as células plásticas biodegradáveis e fragmentadas, que pode solubilizar o amido e facilitar essa fragmentação. Aí depois, indique e comente sucintamente a importância dos decompositores no estabelecimento de um fluxo bidirecional da matéria ao longo das cadeias alimentares existentes na biosfera. Então vamos pensar assim, ó, uma cadeia alimentar. Eu começo com o produtor, tá? Esse produtor vai ser consumido por um consumidor primário. Esse consumidor primário vai ser consumido por um consumidor secundário. Tá? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma planta. Aqui eu tenho um gafanhoto. E aqui eu tenho um sapo. Tá? Só lembrando, todo consumidor primário, tá? Ele sempre, nesse caso aqui, ele nunca vai poder ser um carnívoro, nunca é um carnívoro. Ele pode ser um herbívoro ou um onívoro, mas ele nunca é um carnívoro. Tá? Todo herbívoro sempre será primário, porque ele não tem opção, ele só tem que comer plantas. Um onívoro pode ser um primário ou secundário. Um carnívoro nunca vai ser consumidor primário. Ele nunca pode comer um sapo comendo planta. Né? Não tem como isso acontecer, só se for no FGV, que eles colocam algumas coisas distorcidas da cadeia alimentar e depois eles não admitem isso. Né? A gente monta recurso, eles não aceitam o nosso recurso. Tá bom? Mas enfim, aí o que acontece? Todos, de uma forma ou outra, são consumidos pelos decompositores. Tá? E os decompositores fazem o quê? A ciclagem da matéria. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, né? Nós ficamos bravos com os decompositores quando a gente vai lá na nossa geladeira e pega aquele morango que a gente guardou para comer depois, né? Um leite condensado, algo do tipo. Eu não vou contar não, mas tem umas pessoas que trazem morango para o lanche e falam, nossa, pessoa fit, ela mergulhou no leite condensado no morango e comendo, né? Assim, não é tão fit fazer isso, mas enfim. Aquele morango que a gente guardou para comer de sobremesa, você chega lá, tem um bloco de fungo naquele morango. O morango é uma fruta que estraga muito rapidamente, né? Você pega ela do mercado, até você chegar em casa, ela começou a estragar já. É tão rápido que ela estraga. A gente fica bravo com os decompositores nesse momento, mas a gente tem que entender que o papel deles é fundamental. Pensa que se não houvesse decompositores, os cadáveres não iriam se decompor. E não ia ter mais onde colocar cadáver, né? Tudo que morresse ia ficar jogado ali e não ia entrar em decomposição, tinha que tropeçar em cadáveres por aí, porque não haveria essa decomposição. E outra, nós já teríamos acabado com o planeta, porque nós já retiraríamos todos os nutrientes, todos os minerais, todos os recursos disponíveis pelo planeta e iria secar e isso é uma pedra, basicamente. Tá? Então, os decompositores são fundamentais para a ciclagem da matéria. E isso faz com que os nutrientes decompostos por eles possam voltar para as plantas de alguma forma, na forma de sais minerais, por exemplo. Então, ele garante este ciclo. E lembre-se, o fluxo da matéria é cíclico. Tá? O fluxo de energia é unidirecional. Nós não estamos falando aqui, tá, de energia, estamos falando de matéria. Ele falou bidirecional relacionado à matéria e não à energia propriamente. Tá bom? Então,
Indique e comente sucintamente a importância dos decompositores no estabelecimento de um fluxo bidirecional da matéria ao longo das cadeias alimentares. Os decompositores são responsáveis pela reciclagem da matéria, devolvendo ao ambiente os nutrientes que poderão ser reutilizados pelos produtores, iniciando uma nova cadeia alimentar. Tá bom? Fechamos essa. Deixa eu só conferir o gabarito. Esse é 3, né? Aqui no gabarito ele não trouxe a resposta da primeira, do amigo. Ele pulou, ignorou simplesmente. Não sei se o cara esqueceu de colocar aqui, mas não tinha disponível, só estava outra parte. Ó. Os organismos decompositores são aqueles que ocupam o último nível trófico da cadeia alimentar. Os seres decompositores utilizam o fechamento da cadeia alimentar ao possibilitarem a decomposição da matéria orgânica em seus elementos originais de forma que eles possam ser novamente utilizados pelas plantas na geração de mais energia e matéria orgânica, dando continuidade à ciclagem de nutrientes e energia da cadeia alimentar. Só tem uma coisa que eu não concordo nesse gabarito, né? Não concordo 100% quando ele fala que eles ocupam o último nível trófico da cadeia alimentar. Porque assim, o último nível trófico, na verdade, depende do que eu estou falando. O nível trófico é o nível de energia. A gente sempre tem o primeiro nível trófico dos produtores. Isso não muda, é indiscutível. Tá? E aí, eu tenho o segundo nível trófico, consumidor primário, terceiro nível trófico, consumidor secundário. O decompositor, ele pode ocupar qualquer um dos níveis tróficos, com exceção do primeiro. Então, se o decompositor estiver decompondo memorando, ele está ocupando o segundo nível trófico. Se ele estiver decompondo gafanhoto, ele está ocupando um terceiro nível trófico. Se ele estiver decompondo um sapo, ele está ocupando um quarto nível trófico. Ele só não pode ocupar o primeiro. Tá? Quando ele fala o último nível trófico, eu entendo que é o último nível antes da decomposição. Então, se eu pegar essa cadeia, produtor, decompositor, acabou a cadeia. Quer dizer, ele está no último nível nesse caso. Tá? Seria o segundo, mas seria nessa cadeia o último nível trófico. Tá? Produtor, consumidor primário, decompositor, ele é o último da cadeia antes da ciclagem. Ele está ocupando o terceiro nível trófico, mas nessa cadeia é o último nível. Entenderam isso? Esse último nível parece que ele sempre vai aparecer em último aqui, ó. Sempre no quarto, quinto, e não é. Tá? Ele pode ser o segundo nível, mas ele é o último nível antes da ciclagem da matéria acontecer. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos prosseguir. A questão 4 eu vou pular, tá, gente? Porque ela é repetida, ela fala de novo, ó, de vegetais, parede celular, membrana plasmática. Então, eu vou deixar essa para que vocês pensem de tarefa, tá? Tem gabarito lá no final, e aí se vocês tiverem dúvida, falem comigo depois. A questão 5, eu vou deixar ela em aberto. Por quê? Porque eu andei olhando essa questão, e ela fala de carbono, fala de carboidrato, de lipídio, é uma questão boa. Só que ela também pega muito química aqui, tá? Então eu vou ver um momento de eu conversar com o Rui para a gente fazer uma explicação, como se fosse uma, como é que fala? Interdisciplinar. A gente vai fazer as duas, a gente vai explicar a parte de obtenção de energia lá, fazendo o peso molecular do elemento, para justificar isso aí. Tá? E depois eu vou voltar nessa questão 5 para mostrar para vocês. Então a gente vai lá para a questão 6 agora. Na questão 6, a gente já vai falar de lipídios. Vamos passar lá para a parte dos esteroides, tipo de lipídio. Já vai olhando aí. No sangue humano, o esteroide mais comum é o colesterol, que em função da lipoproteína que o transporta, é conhecido como HDL, High Density Lipoprotein, ou LDL, Low Density Lipoprotein. O colesterol tem um papel importante no nosso corpo, porém,
em excesso, pode causar efeitos indesejáveis. Gente, em excesso, tudo causa efeitos indesejáveis. Até a água, a gente comentou isso ontem, né? Até a água em excesso mata. Então, nada em excesso é bom, certo? Isso aí pode ser problemático, nós temos que equilibrar tudo. Então, nós tínhamos lá, ó, lipídios formados, ácidos graxos, mais um álcool. Lembra que tinha uma questão que a galera caiu na pegadinha? Que falava que o colesterol era formado por ácidos graxos mais um glicerol? Ah, mas não é. É ácido graxo mais um álcool. Glicerol é um tipo de álcool. Nem todo lipídio tem glicerol. O colesterol não tem glicerol. O colesterol tem colesterol. Tá? Glicerol vai ter os glicerídeos, os cerídeos, fosfolipídios. O colesterol não tem. Aí nós tínhamos lá glicerídeos. Ah, eu confundo, professor, glicerídeo com glicídio. Ó, glicídio é carboidrato, glicídio, glicose, tá? Glicemia, glicídio, beleza? Glicerídeo, ó, cerídeo lembra cera, cera é lipídio, então não vai confundir glicídio com glicerídeo, beleza? Glicerídeo tinha os triacilgliceróis. Esse é o mais legal que tem, porque ele é muito didático, ele é muito explicativo. Triacilglicerol. 3 ácidos graxos mais um álcool do tipo glicerol. São óleos e gorduras. Tá? Depois nós temos os cerídeos, as ceras de abelhas, os esteroides, os carotenoides, os fosfolipídios, tá? Função: reserva energética, isolante térmico, isolante elétrico, tá? Hormônio. Então nós temos uma série de funções dos lipídios, importante lembrar disso. Esteroide. Nós temos o endógeno. Endógeno, que é produzido pelo fígado. E o exógeno. De onde que eu encontro o exógeno? Alimento de origem, o quê? Animal. Azeite tem colesterol? Não, como todo óleo vegetal, não tem colesterol. Tá? Não lembra disso. Aí nós tínhamos o colesterol, é apolar, não pode ser transportado pelo sangue. Então nós temos o LDL, temos o HDL. Tem ainda também o VLDL, que eu falei, né, não falei tanto nele, que também não cai com muita quantidade. Mas o VLDL, ele transporta o colesterol endógeno, transporta o colesterol endógeno. O LDL transporta o colesterol exógeno. E o HDL tira o colesterol em excesso e leva para o fígado. Por isso que o HDL é colesterol bom, o LDL é colesterol considerado ruim. Tá? Se nossa alimentação estiver carregada de colesterol, o LDL vai acabar ficando em excesso e por isso ele é o que traz mais problemas. Ele adere na parede das artérias, ele causa inflamação, ele causa aterosclerose, que é endurecimento das artérias, podendo levar a um infarto, tá? Podendo levar a um AVC, tá? Problemas causados pelo colesterol. Então aí ele diz o seguinte na questão:
Por que o colesterol HDL é conhecido como bom colesterol e o LDL é conhecido como mau colesterol? Por quê? O HDL retira o excesso de colesterol do sangue, levando para o fígado, onde este será metabolizado e eliminado. Tá? A intenção do HDL é essa, retirar o excesso de colesterol do sangue, levar para o fígado, onde este será eliminado e metabolizado. Tá bom? E o LDL é conhecido como mau colesterol porque, se ele estiver em excesso, pode provocar adesão na parede das artérias, causando inflamação, levando a um processo de aterosclerose, doenças cardíacas. O que o colesterol faz no corpo mesmo, gente? Só para lembrar, rapidinho, vamos lembrar de algumas funções. Formador de membrana plasmática, ele mantém a fluidez da membrana, isso é uma coisa. Precursor de hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno. O que mais? Precursor da vitamina D, tá? Se a gente tomar sol, a radiação ultravioleta, entre 12 horas e 16 horas, né, entre o meio-dia e 4 da tarde, sem protetor solar, durante 10 minutos, é suficiente para que o colesterol se transforme em vitamina D. Tá? Mais que isso, você pode estar expondo ao risco de câncer de pele. Tá? Vitamina D já falei. Sais biliares, que vão ajudar na emulsificação das gorduras lá no intestino. Tá? São algumas das funções que o colesterol tem no nosso corpo. Tá bom? Acabei de falar, respondi a B sem ler, olha só. Descreva a atuação do colesterol no corpo humano. Isso eu acabei de falar. Tá? Formação de membrana plasmática, precursor de hormônios sexuais, vitamina D, sais biliares. O LDL, quando ele está em excesso, que forma... Isso, o LDL, tá? Quando o colesterol exógeno está em excesso, certo? Este LDL está circulando em grandes quantidades na nossa corrente sanguínea e este LDL vai grudando na parede das artérias. Ele que vai causando inflamação. Aí causa uma inflamação, vem macrófagos, começa a fazer a fagocitose, formam corpos ali, né, esponjosos que podem provocar uma ruptura do vaso e provocar um sangramento, que vai gerar um coágulo. Isso acaba sendo um processo complexo. VLDL? VLDL. Eles são produzidos no próprio organismo? Isso. Todos eles são produzidos no nosso organismo. Lembra que LDL, VLDL e HDL não são colesteróis, são lipoproteínas. Tá? Então nós produzimos essas lipoproteínas. O que vai definir se elas vão estar em maior ou menor quantidade é o colesterol que a gente tem. Se for um colesterol endógeno, o colesterol que nós produzimos, eu vou ter uma quantidade de VLDL maior. Se for um colesterol da minha alimentação, o meu LDL vai ser maior. Mas o maior problema para o cardiovascular, para as artérias, é o LDL em excesso. É a nossa alimentação. Tá? Claro que tem aqueles casos da pessoa ter uma dieta balanceada e mesmo assim ela tem um colesterol alto, fala que é genético, porque ela produz bastante colesterol, ela tem que tomar remédio para diminuir essa produção, para poder equilibrar isso aí. Beleza? Tá. Vamos conferir o que diz o gabarito das 6. O LDL fornece colesterol aos tecidos, porém, quando em grandes quantidades, acaba por se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, levando à aterosclerose. Por outro lado, o HDL atua retirando o excesso de colesterol do sangue, encaminhando para o fígado, onde é excretado para a bile. Tá? Lembrando que eu falei que via sais biliares, né? É uma das formas de eliminação do colesterol. É a bile que, de certa forma, vai cair nas nossas fezes. Tá? Grande parte a cor da nossa urina e a cor das fezes são determinadas pela bile. Quer dizer, não necessariamente pela bile, é pelo fígado, que degrada a hemoglobina, produzindo dois tipos de substâncias, a urobilina e a estercobilina. A urobilina vai para a urina e a estercobilina vai para as fezes. Qualquer alteração do fígado pode causar alteração na cor da urina e alteração na cor das fezes. Letra B. O colesterol compõe as membranas celulares, precursor de testosterona e estrógeno, sais biliares e vitamina D. Foi o que nós falamos. Muito bem. Alguma dúvida sobre essa? Podemos passar para a próxima? Então vamos lá. A próxima vai falar sobre proteínas, né?
fazer mais essa. É as 3, não é? Tem os tô 3. viajando, tô achando que é todas as minhas. Então dá pra fazer mais coisas. Eu achei que começou 2. Perdi. 6, 7. Então, ó. Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que são os ácidos e bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais os organismos são sujeitos. As alterações de pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Ponto. Por que isso ocorre? Por que o pH afeta a estrutura de proteína? Essa é a pergunta. É uma pergunta que tem até uma intenção de explorar a parte da química mais do que da biologia. Porque assim, a parte da biologia é o quê? O que influencia na desnaturação da proteína? Alteração de pH. Essa é a resposta da parte da biologia. A alteração do pH faz com que a proteína mude sua estrutura, afete sua função. Aqui ele está perguntando, por que o pH faz essa alteração? Para a gente lembrar disso, nós temos que lembrar da estrutura das proteínas. Então, nós temos sempre que começar com a estrutura primária. A estrutura primária ela é definida lá no DNA, ela é definida geneticamente. E, basicamente, a estrutura primária é uma estrutura linear, onde os aminoácidos são colocados, ligados uns aos outros. E o nome dessa ligação aqui, como é que é? Esse tracinho preto é uma ligação. Qual é o nome da ligação entre dois aminoácidos? Ligação peptídica. Ligação peptídica. Tá? Aí, depois nós temos a estrutura secundária. A estrutura secundária não depende geneticamente, mas ela depende da primária. Tá? Então, o que acontece? Lembra que os aminoácidos, eles têm, além do amina, do ácido carboxílico, ele tem radicais, cadeias laterais. E esses radicais, eles começam a interagir, eles começam, principalmente através de pontos de hidrogênio, criar uma conformação em espiral. Nesse caso aqui eu vou chamar de alfa-hélice. Uma alfa-hélice. Tá? Um fiozinho do telefone. E normalmente essas ligações aqui, gente, ó, entre as cadeias laterais dos aminoácidos, elas são pontos de hidrogênio. Na ligação secundária. Pontos de hidrogênio. Tá? Secundária. Aí nós vemos a estrutura terciária. A estrutura terciária é quando a gente fala que a molécula já adquiriu um formato tridimensional e funcional. Eu só posso chamar de proteína funcional uma que já tenha pelo menos uma terciária. Não, assim, todas as proteínas têm estrutura primária, todas têm secundária. Mas não necessariamente eu vou ter funcionalidade em uma estrutura secundária ou terciária. Para que ela se torne funcional, ela precisa chegar a pelo menos a terciária. Tá? Então, nós não temos proteínas só com primária e secundária. No mínimo, ela tem que ter a terciária para funcionar. E aí é quando ela realiza aquelas interações tridimensionais. Tem, né? Não sei se eu certo isso aqui. Mas ela sofre, ó, lá dentro está o nosso espiralzinho. Ó. Então ela está em 3D aqui, ela está no espiralzinho. Geralmente esse tridimensional é feito por interações hidrofóbicas, é feita por pontes de sulfeto.
van der Waals, como é que escreve? É como V? Sim? Dá. Tá certo? Aham. Ó, tá? São essas do terciário. E a quaternária? Também é 3D. São várias terciárias. Então nós temos aqui, ó, tridimensional, com outro tridimensional, com outro tridimensional, formando uma quaternária. São várias terciárias interagindo. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente altera o pH de uma solução, isso causa desnaturação, normalmente são essas interações da cadeia terciária que sofrem, tá, com alteração de pH. Então, por exemplo, quando uma proteína sofre desnaturação, o que acontece? Ela pode perder a sua forma quaternária, ela pode perder a sua forma terciária. Pense que eu fiz o quê? Eu peguei esse laço 3D e quebrei essas ligações, eu desdobrei-a. Ela continua sendo terciária ainda, mas ela mudou de forma terciária. Mas eu não mexo na secundária, eu não mexo na primária. Entendeu? Se eu pegar isso aqui e desenrolar, eu não mudei a primária, eu não mudei a secundária, eu mudei a terciária. Muitas vezes essas ligações, se o pH retomar a sua quantidade ideal, elas podem voltar e ela readquire a estrutura terciária. Tá? Mas em algumas situações, principalmente quando a gente fala de estrutura, proteínas estruturais, essas desnaturações elas são irreversíveis. É o que acontece quando você muda o pH do leite, acidificando o leite, que vai causar o talhar do leite, né? Vai causar a coagulação do leite ali, ele vai se transformar numa nata, num talho, que vai ser o princípio da produção de queijos. Não tem como voltar atrás. Não tem como pegar um queijo, bater no liquidificador com leite e vai voltar a virar leite. Né? Não vai, é um mousse de queijo, mas não vai virar mais leite. Tudo bem? Porque sofreu desnaturação. Sim. Por causa das fontes disso. Não, porque assim, ó, aconteceu alteração do pH, o pH faz romper essas pontes. Isso, por isso, tá? O pH leva à ruptura, ó, sofre com a alteração, leva à ruptura ou a não existência mais dessas interações, dessas cadeias laterais de aminoácidos, tá? Mas não afeta a estrutura secundária nem a primária. Isso que eu estou tentando mostrar para vocês. O pH, a desnaturação, ela é terciária, quaternária, secundária e primária, não muda nada. Tá bom? Pensa assim, ó. A página do livro, formada lá pelas fibras de celulose, seria uma estrutura primária. A página está retinha, estrutura secundária. Se eu fizer isso aqui, é como se eu tivesse uma estrutura terciária, tridimensional. Se eu desdobrar, mas aqui, o livro, a página continua no lugar, continua aqui, a celulose continua lá dentro da página, continua. Se eu mudar a forma da apostila, eu mudei a terciária, mas a página continua aqui, a celulose continua lá dentro, eu não mudei isso aqui. Entendeu? Isso aqui é mais ou menos isso com a estrutura primária e secundária da proteína, ela não sofre na desnaturação, ela continua igual. Claro, se eu mudar aqui na primária, gente, aí muda a secundária, muda a terciária, muda a quaternária. Só que eu só posso mudar a primária quando? Quando que muda a primária? Quando eu tenho mutação no DNA. Essa é a única possibilidade. Se eu tiver mutação no DNA, muda a primária, muda a secundária, muda a terciária. É o que acontece com a anemia falciforme. Uma única base ali, no sexto códon do RNA mensageiro que faz a hemoglobina, tira um ácido glutâmico e transforma em valina. E isso muda a estrutura primária, muda a secundária, muda a terciária. A hemácide redondinha que ela passa a ser em forma de foice e causa uma série de problemas. Tá? Professor, Oi. mas essa alteração genética da anemia falciforme é todas as proteínas?
Bom, se você for pensar uma alteração genética, a pessoa nasceu com ela, desde o embriãozinho. Então, todas as células do corpo dela vão ter essa alteração. Todas as células, principalmente aquelas da medula óssea vermelha, que irão produzir hemácias, terão essa alteração. Então, se ela for uma de anemia falciforme homozigótica, 100% das hemácias delas terão essa alteração. Se ela for heterozigótica, 50% das hemácias serão afetadas e 50% não mais. Tá? Ela vai ter gene para anemia falciforme no braço, mas ela não vai produzir hemácias ali. Então ele não vai estar ativo. Entendeu? O seu DNA é igual para todas as células. O que muda é que algumas células os genes estão ativos e outras células não estão ativos. Tá? Letra B. Que consequências para o processo de respiração celular a alteração da estrutura de proteínas envolvidas no ciclo de Krebs pode trazer? Tá? Então, claro, respiração celular, a gente tem uma noção, mas eu ainda não detalhei respiração celular para vocês. Tá? Mas dá para pensar, né, gente? Respiração celular, ciclo de Krebs. Alteração de proteínas no ciclo de Krebs, desnaturação, o que pode acontecer? Na semana passada, naquela aula de vitaminas, eu até fiz esqueminha falando do ciclo de Krebs. Bem rapidinho. Então, basicamente, glicose ou glicólise. Da glicólise vem o piruvato. O piruvato vira acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, gente, ó. Ciclo. Ele é uma série de reações de desidrogenação. Descarboxilação. Então, ó, o que é o ciclo de Krebs? É um ciclo, ou seja, ele começa, ele gira, ele volta no mesmo lugar. Começa com acetil-CoA, gira e volta no mesmo lugar. Tá? Ele ocorre uma série de reações de desidrogenação. O que é desidrogenação? Tirar hidrogênios. Então aqui, ó, uma série de hidrogênios são retirados do ciclo de Krebs. E descarboxilação. O que é descarboxilação? Retirada de CO2. Então basicamente é isso. Eu pego o acetil-CoA e começo a girar no ciclo de Krebs. Cada giro que eu for dando com acetil-CoA vai pulando hidrogênio e vai pulando CO2. Eu vou tirando o CO2, tirando o hidrogênio. Até o acetil-CoA praticamente acabar. Aí eu começo de novo. Viu aquelas estrelinhas? Você fazia assim de São João, você girava, saía um monte de faísca? Nunca viu? Você acendia um pavio e ficava girando. Você é aquele monte de faísca assim. Eu penso que é o ciclo de Krebs. Você está girando assim, ó, e está saindo aquele monte de hidrogênio, aquele monte de gás carbônico. Né? O hidrogênio está aqui, gente. Quem é que vai capturar o hidrogênio? O NAD e o FAD. Tá? NAD e FAD. O NAD e FAD vão capturar esse hidrogênio, vai virar NAD, H e FAD, H2. E eles vão levar lá para as cadeias, para as cristas, né? Que chama de cadeia respiratória. Cadeia respiratória, certo? Lá os elétrons vão ser liberados e haverá a produção aqui embaixo do ATP. Claro que não é tão simples assim. Na nossa aula de respiração celular eu vou explicar em detalhes o que acontece ali. Tá? Porém, para que a gente possa entender o papel do ciclo de Krebs nesse momento, é importante fazer toda essa ligação.
A glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato, que é a molécula intermediária. O piruvato vai se transformar em acetilcoenzima A, que é a chave para o ciclo de Krebs acontecer. Se não tiver acetil-CoA, não tem ciclo de Krebs. O acetil-CoA vai se combinar com outra molécula lá dentro e vai sofrer reação de desidrogenação, libera hidrogênios, descarboxilação, libera CO2. Os hidrogênios são capturados pelo NAD e pelo FAD, vira NADH e FADH2, que são aceptores intermediários de hidrogênios e elétrons, que transportam esses hidrogênios e elétrons até as cristas mitocondriais, cadeia respiratória, moléculas chamadas de citocromos, que transportam os elétrons, bombeiam os prótons e no final existe a produção de ATP. Tá? Então, só para vocês idealizarem isso. Qual a importância do ciclo de Krebs? Idealiza comigo. Produção de ATP. Tá? Então, se tem ciclo de Krebs, tem hidrogênios, tem NAD/FAD, tem cadeia transportadora, tem ATP. Basicamente é isso. Então, a nossa resposta vai se basear nesse processo. Tá? Oi? A seta? Qual seta? Essa? Porque é um ciclo. Então ela começa aqui, vai acabando, eu vou tirando hidrogênios, tiro o gás carbônico e ela volta para o começo para girar novamente. É, porque vai entrar outra acetil-CoA. Eu pego um acetil-CoA, aí eu vou, tiro um CO2, tiro um hidrogênio, tiro outro CO2, aí acaba o acetil-CoA, aí entra outro. Entendeu? Aí eu giro de novo, aí acabou o acetil-CoA, entra outro. Eu vou consumindo, é como se eu fosse degradando o acetil-CoA passo a passo. Depenando o acetil-CoA, tirando hidrogênio, tirando CO2 até ele desaparecer. Tá? Que consequências para o processo de respiração celular, a alteração na estrutura de proteínas envolvidas no ciclo de Krebs pode trazer? Então, ó, sem essas proteínas, eu posso parar o ciclo de Krebs. Sem o ciclo de Krebs, eu posso parar de enviar hidrogênios e elétrons através do NAD/FAD para a cadeia respiratória. Sem esses hidrogênios e elétrons, pode parar a produção de ATP. Simplesmente isso. Tá? Com essa alteração, pode culminar na queda ou na interrupção completa da produção de ATP celular. Tá? Vamos conferir a resposta, número 7. Letra A, então, os aminoácidos compõem enzimas, é aquela estrutural, né? Alterações de pH intercelular afetam a estrutura da proteína, por que isso ocorre? Os aminoácidos que compõem as proteínas possuem cadeias laterais com grupamentos ionizáveis, que interagem entre si, estabilizando a estrutura da proteína, através dessas ligações aqui, de sulfeto, hidrofóbicas, van der Waals. A alteração no pH intracelular pode afetar essas ligações químicas e causar mudanças na estrutura das proteínas. Gente, normalmente, tá? Todas as células possuem um pH próximo do neutro, 7. Ah, mas no estômago o pH é 2. Mas não é o pH 2 na célula gástrica, é o pH 2 no interior do estômago, naquele espaço do estômago, na luz do estômago, onde o alimento está. Lá nas células gástricas, na parede estomacal, o pH é 7. Mesma coisa no intestino. A luz intestinal, com a adição de bicarbonato de sódio do pâncreas, o pH é alcalino, é 8, é 9, 10. Mas na célula intestinal, que está próximo, o pH continua sendo 7. Tá? Tanto que os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. O interior do lisossomo tem que ser ácido. Tem que ser um pH 4,8 do lisossomo para que as enzimas hidrolases possam ser ativadas. Mas caso haja uma ruptura do lisossomo, essas enzimas elas são neutralizadas com o pH neutro que a célula tem. Normalmente o pH da célula é neutro. Tá? A alteração do pH intracelular pode afetar as ligações químicas e causar mudança na estrutura de uma proteína. Estrutura terciária ou quaternária, como a gente comentou. Aí o ciclo de Krebs, né? Uma das funções do ciclo de Krebs é reduzir coenzimas que serão oxidadas na etapa final da respiração celular. O que ele quis dizer com isso? Ó, quando ele transfere os hidrogênios e os elétrons para o NAD, ele reduziu o NAD, vira o NADH.
Quando ele transfere hidrogênios e elétrons para o FAD, ele reduziu o FAD para FADH2. E tanto o NAD quanto o FAD, quando eles liberarem elétrons aqui, eles vão se tornar oxidados. Então, o papel do ciclo de Krebs é reduzir algumas coenzimas que serão oxidadas lá na terceira etapa, nas cristas, para a produção de ATP. Tá? Ele falou de um jeito diferente do jeito que eu escrevi ali. Tá? A alteração da estrutura das enzimas do ciclo de Krebs pode afetar o processo de respiração celular, reduzindo ou cessando a produção de ATP, tá? Em aerobiose, ou seja, na presença do oxigênio. Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu ver. Tá. Acho que dá para fazer a 8 e dá para fazer a 10. 9 é sobre enzimas, eu vou deixar para vocês. Ó, a 8 é da Unesp, fala o seguinte: o esquema apresentado descreve os diagramas energéticos para uma mesma reação química, realizada na ausência e na presença de um agente catalisador. Isso é um gráfico clássico de enzimas. Tá? Com base no esquema, responda qual a curva que representa a reação na presença do catalisador. É a curva qual? 2. Por quê? Porque a energia de ativação é menor na presença do catalisador do que na ausência do catalisador. Tá? A energia de ativação é menor. Explique sua resposta, já expliquei, e faça uma previsão sobre a variação da entalpia dessa reação na ausência e na presença do catalisador. O que é entalpia? A gente faz a entalpia. É uma medida de termodinâmica, uma medida energética, que a gente faz a aferição da, geralmente, a entalpia dos produtos com a dos reagentes, para ver se essa entalpia diminuiu ou se ela aumentou, para você classificar, às vezes, a reação como endotérmica ou exotérmica. Tá? Nesse caso, olhando para o gráfico, o que você me diz da entalpia na presença e na ausência do catalisador? A entalpia foi maior, foi menor, foi igual? Veja, os reagentes e os produtos, as duas linhas partem do mesmo ponto, elas se distanciam na hora que eu falo da energia de ativação, mas lá no final elas voltam para o mesmo ponto. Então, nesse caso, a entalpia é igual tanto na ausência quanto na presença do catalisador. O catalisador não mudou a entalpia da reação. Ele mudou o quê? A energia de ativação. Eu precisei de menor energia para essa reação acontecer, mas a entalpia foi a mesma. Não mudou. Como é que eu sei isso? Pelo gráfico. Tá? Pelo gráfico. Tudo bem? Vamos ver a resposta. O catalisador diminuiu a energia de ativação de uma reação química. Percebam, pessoal, agora eu não fiquei na dúvida se essa questão estava na parte de biologia ou de química, porque em nenhum momento ele falou de enzima, ele falou de catalisador. E lembre que as enzimas são catalisadores biológicos, mas eu posso ter catalisadores não biológicos, que pode ser adicionado numa reação ali, tá? Para acelerar o processo. Na universidade a gente trabalhava com um produto químico que era uma resina plástica para fazer cortes em microscópio. Então você pegava essa resina, que era líquida, a temperatura ambiente, ela estava lá quietinha, bonitinha, líquida. Você adicionava um ativador. A hora que você adicionava esse ativador, em questão de 5 minutos está a resina endurecida. Então esse ativador era como se fosse um catalisador, ele ia acelerar aquela reação. Ele não era biológico, era um catalisador químico. Então, não necessariamente um catalisador tem que ser uma enzima, ele é uma substância que acelera uma reação diminuindo a energia de ativação. Tá? Nesse caso foi isso. Então, o catalisador diminui a energia de ativação em uma reação química. Logo, ele tem ali o gráfico. A curva 2 representa a reação catalisada, pois possui menor valor de energia de ativação. Já a variação da entalpia na reação pode ser calculada por ΔH igual delta H dos produtos menos H dos reagentes. Vai dar a mesma coisa. A variação da entalpia na reação não sofre alteração na presença do catalisador. Nós verificamos isso através do gráfico. Tudo bem?
Eu vou pular 9, tá, gente? Porque fala de enzima também, então vocês fiquem de tarefa essa. Se tiver dúvida depois, me procurem, tá? Eu quero falar da 10, que fala um pouquinho sobre vitamina. Também é um assunto que a gente revisou. Bom, questão 10 é da Federal Juiz de Fora. Eu não sei se vocês... Juiz de Fora? Eu não sei se vocês estão fazendo, mas existe um passe para essa universidade, né? Tem muitos alunos que estão conseguindo ser aprovados pelo passe de Juiz de Fora. Só que tem que começar desde o primeiro ano fazendo isso. Tá? Segundo o Instituto Mineiro de Endocrinologia, embora o Brasil seja um país com abundância de dias ensolarados, diversos fatores têm dificultado a nossa exposição ao sol, tais como o estilo de vida moderno, as grandes cidades, o sedentarismo, o receio de danos à pele pela exposição solar e o uso de protetor solar. Veja, o uso de protetor solar vai interferir no processo de produção de vitamina D. Esses fatores têm causado um problema generalizado de deficiência de vitamina D na população. Por que o receio dos danos do sol à pele e o uso de protetor solar tem relação com a deficiência de vitamina D na população? Vamos lá. Primeiro, vitamina D é produzida pela exposição à radiação ultravioleta, convertendo o colesterol em vitamina D. Tá? Segundo, os mesmos raios que produzem a vitamina D são aqueles que causam câncer de pele. Então, o uso de protetor solar para proteger a nossa pele contra o câncer de pele bloqueia a produção de vitamina D. E é muito mais divulgado, né, os danos à pele de exposição ao sol do que os benefícios. Só que lembra, pessoal, você não pode confundir. A exposição ao sol necessária para a produção de vitamina D tem que ser sem protetor solar por aproximadamente 10 minutos. Tá? Então, uma caminhada no parque, às vezes no final da tarde, já seria suficiente. Eu não preciso tomar sol, eu não preciso ficar exposto ao sol do meio-dia, das 1h da tarde, fritando ali para produzir vitamina D. Isso aí é problema, isso aí vai te causar mais problema do que benefício. Tá? Existem suplementos de vitamina D. Então, se a pessoa tem alguma deficiência, ela não pode tomar sol, ela não tem tempo para isso, né? O vestibulando fica branco nesse ano, né? Você não tem tempo de sair do sol, só essa caminhadinha que você faz da escola para casa, tá? Geralmente tem que tomar suplemento para evitar problemas maiores, certo? Por que é importante que criança em fase de crescimento tomem sol regularmente? Qual que é o papel da vitamina D no nosso corpo? A vitamina D, ela facilita a absorção de cálcio e fósforo, que são essenciais para a formação de ossos e dentes. E as crianças nessa fase têm a sua ossificação fundamental. Tá? Se não houver esse cuidado, pode sim desenvolver um raquitismo. O raquitismo só ocorre em crianças. Tá? Adultos com falta de vitamina D pode ter ossos frágeis, quebradiços, osteomalácia. É o nome dessa doença, tá? Dessa carência. O que são vitaminas lipossolúveis? São vitaminas solúveis em lipídios. Certo? Cadê o gordinho? Lembra do macete? K, A, D e E. São as vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis são tóxicas em excesso? Por quê? Porque elas não são excretadas pela urina, elas se acumulam no tecido adiposo e isso pode gerar uma toxicidade. Tá? Até a vitamina hidrossolúvel pode dar problema, mas elas não são tão tóxicas. Se você tomar um tubo de vitamina C, você pode ter uma disfunção gastrointestinal, conhecido como também diarreia. Tá? Tudo bem? Então é isso. Vamos ver o que o Gabriel falou. Se ele acrescenta mais alguma coisa na nossa conversa. É a 10, né? Letra A. Então, por que o receio de danos do sol à pele e o uso de protetor solar podem ter relação com a deficiência de vitamina D? Porque
Porque a vitamina D também é produzida pela pele, pela ação dos raios solares ultravioleta, ou falta ou diminuição da exposição do sol diminui a produção dessa vitamina D. Tá? Por que é importante que a criança fase de crescimento promissório regularmente? Porque a vitamina D estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino e sua composição dos ossos. Sendo assim, a deficiência de vitamina D pode causar raquitismo, enfraquecimento e deformação óssea em crianças, osteomalácia nos adultos. Tá? Fosfato de cálcio é o nome do sal mineral insolúvel que compõe os nossos ossos. E vitaminas microsolúveis são solúveis em lipídios ou em gorduras. Tudo bem, gente? É isso. Tá? Eu vou encerrar a aula por agora, que vocês têm aula agora às 3. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa dinâmica de aula. E no próximo encontro a gente continua fazendo as revisões das apostilas discursivas. Vocês podem também sozinhos resolvê-la e tirar as dúvidas comigo. Tá bom? Um abraço a todos que estão assistindo, um abraço a todos os presentes. Tchau, tchau.